Oi pessoal, tudo bem com vocês que estão assistindo esse vídeo? Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, adultos que estão assistindo esse vídeo? Hoje eu vim aqui no meu canal dar uma aula para vocês sobre o alfabeto do idioma que eu criei, chamado Balborano. Há algum motivo para meu idioma ter esse nome, Balborano? Sim, vou explicar para vocês. Esse idioma, também conhecido como a língua do país do mau humor, é falado em um país que eu criei chamado País do Balbor. Balbor, um nome que minha mãe propôs. Porque nesse país não se permite sorrir. Sabiam disso? Não se permite, é errado. Ou seja, todo mundo é mal-humorado nesse país. E é meio que um país chato, sabe? Por quê? Porque ele foi criado por causa de mim, que não gosta tanto, porque eu não gosto tanto de sorrir, sabe? Então o que aconteceu? Apareceu um vírus lá nesse país conhecido como vírus do mau humor. E aí esse vírus se espalhou por todo o país. E as pessoas não tinham muitas máscaras. Então elas acabaram pegando esse vírus e todo mundo ficou assim com cara de chato. Que nem eu. Assim. E aí todo mundo ficou com cara de triste, cara de bravo, cara de chateado. E assim, tudo por causa disso, o meu país ficou conhecido como o país do Balbor. E aí, muitas vezes para rir, eu faço assim. E é bem desse jeito que os balborenses, que são as pessoas que moram nesse país do Balbor, é o jeito que elas riem. Com a mão na boca. Assim, quando acham engraçado, para não mostrar os dentes com a boca aberta, sorrindo. Então, essa é a história do país do Balbor. Agora, vamos voltar ao assunto verdadeiro da aula, que é o alfabeto balborano. O alfabeto balborano tem 35 letras no total, sendo 12 vogais, 21 consoantes e 2 letras mudas, meio que conhecidas como sinais gráficos, porque elas não têm som e servem para certas coisas na gramática da língua balborana. Bom, uma outra coisa sobre o alfabeto balborano é que ele tem menos letras existentes no nosso alfabeto. O alfabeto balborano possui 20 letras que existem no nosso alfabeto. E essas outras 6 letras que não existem no alfabeto balborano são G, H, J, K, W e Z. Essas letras já existiram no alfabeto balborano, mas com o decorrer do tempo elas saíram desse país e nunca mais foram usadas no balborano. Por quê? Porque quando essas letras existiam no alfabeto da língua balborana, elas só eram usadas em palavras estrangeiras. Mas, como hoje em dia, meu país não possui mais estrangeirismo, coisas não balboranas, que não fazem parte do país, foram embora.
Então, o que acontece com essas letras? Foram embora também. Então, lá no país do Balbor, o uso dessas letras ficou restrito. Na verdade, menos uma letra, que era a letra H, que hoje ainda em dia é usada em um idioma que eu criei, que é falado nesse mesmo país chamado Rodovi. Ele usa a letra H e ainda alguns dígrafos que usam essa letra, como IH, UH. Bom, então os balborenses conhecem a letra H. Não é uma letra misteriosa lá no país, mas as outras letras não se usam mais lá. Bom, falando nisso, já postei um vídeo sobre esse alfabeto Rodovi mostrando as letras. Então agora vou mostrar para vocês como o alfabeto balborano se parece. Bom, esse aqui é o alfabeto balborano. Aqui está escrito Aarbério, que quer dizer alfabeto em balborano. E essas aqui são as 35 letras que existem hoje em dia no alfabeto. Bom, e vocês percebem que aqui há algumas letras duplas e essas aqui que são as vogais e levam acento agudo. Bom, essas letras vogais que levam acento agudo são conhecidas como vogais aspiradas. Por quê? Porque o som delas é aspirado, é uma vogal com som de um suspiro no final, e elas são diferenciadas das vogais normais. Olha só, a pronúncia das vogais é assim: ar, er, ir, or, ur, ui. Entendeu? São vogais aspiradas. E aqui as vogais normais, que não são aspiradas: a, e, i, o, u, ui. Então essas são as 12 vogais do alfabeto balborano, sendo 6 vogais não aspiradas e 6 vogais aspiradas. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. E é isso.